Romanos capítulo 2. Se você, meu amigo, pensa que pode julgar os outros, está enganado. Porque quando você julga os outros, está se condenando. Pois você que está julgando pratica as mesmas coisas que condena. É Deus quem julga aqueles que praticam o mal. E nós sabemos que o seu julgamento é correto. E você, meu amigo, que julga os que fazem o mal, mas faz o mesmo que eles, pensa que vai escapar do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade de Deus, a sua tolerância e a sua paciência? Por acaso não sabe que a bondade dele devia levar você a mudar de atitude e de vida? Mas você é duro de coração e não quer mudar de atitude. Assim vai fazer com que o seu castigo seja cada vez pior. O castigo que o espera naquele dia de fúria, em que Deus revelará os seus julgamentos justos. Ele retribuirá a todas as pessoas de acordo com o procedimento de cada um. Algumas pessoas nunca se cansam de fazer o bem. Elas vivem para a glória e honra de Deus e para uma vida que não pode ser destruída. Deus dará vida eterna a elas. Mas outras pessoas são egoístas. Elas rejeitam o que é certo e escolhem fazer o que é errado. Deus as punirá com toda a sua ira. Haverá aflições e sofrimentos para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e depois para todos os que não são judeus. Mas haverá glória, honra e paz para todos os que fazem o bem, primeiro para os judeus e depois para todos os que não são judeus, porque Deus trata a todos da mesma maneira. Tanto as pessoas que têm a lei, como aquelas que nunca ouviram falar dela, têm a mesma culpa quando pecam. Aquelas que não têm a lei e são pecadoras estarão perdidas, e também aquelas que têm a lei e são pecadoras serão condenadas pela lei. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam o que a lei diz é que são declarados justos. As pessoas que não são do povo judeu não têm a lei. Quando, porém, elas fazem o que a lei manda, sem nem mesmo conhecer a lei, então elas mesmas são a sua própria lei. Elas mostram que a obra exigida pela lei está escrita nos seus corações. As suas próprias consciências provam isso, e os seus pensamentos os acusarão ou os defenderão. Isto acontecerá no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos de todos, de acordo com as boas novas que anuncio. Você diz que é judeu. Você confia na lei de Moisés e se gaba por estar junto de Deus. Você conhece a vontade de Deus e sabe as coisas que têm importância, porque foi educado na lei. Você está convencido de que é um guia para os cegos e uma luz para os que caminham nas trevas. Você pensa que é mestre dos ignorantes e professor daqueles que não sabem nada. Você pensa que sabe tudo e que tem toda a verdade porque você tem a lei. Você ensina aos outros. Por que então não ensina a você mesmo? Você diz aos outros que não se deve roubar. Por que você rouba? Você diz que não se deve cometer adultério, porque você mesmo comete. Você odeia os ídolos, por que então rouba os templos? Você se orgulha da lei, por que então desonra a Deus desobedecendo a mesma lei? As Escrituras dizem: os que não são judeus insultam a Deus por culpa de vocês. Se você segue a lei, então a sua circuncisão tem valor. Mas se você não obedece à lei, é como se você nunca tivesse sido circuncidado. Se o homem não é circuncidado, mas mesmo assim obedece aos mandamentos da lei, não será ele contado como um homem circuncidado? Vocês que são circuncidados e têm a lei escrita, mas a ela não obedecem, serão julgados por aqueles que obedecem a essa lei, apesar de não serem fisicamente circuncidados.
Porque não é judeu quem é apenas no seu corpo físico, pois a verdadeira circuncisão não é feita somente por fora do corpo. Porque um verdadeiro judeu é aquele que o é por dentro. E a circuncisão verdadeira é aquela feita no coração. Ela é feita pelo Espírito e não pela lei escrita. O verdadeiro judeu recebe honra de Deus e não dos homens.